Olá, tudo bem? E aí, como é que foi nessa primeira prova do Enem? Bem, né? Pois é, novidade? Nenhuma. Surpresa? Nenhuma. Prova longa, prova cansativa, dentro daquele modelo que a gente já definiu e delineou como sendo o tal do modelo Enem, não é? Bom, vamos começar conversando um pouquinho então a respeito da redação. A redação do Enem fugiu daquela tradição dos últimos 3 anos aí das questões sociais. Será? Porque olha só, vamos resumir. E eles diziam o seguinte, ó. Redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos traduzir isso aqui. Então eu controlo o que é veiculado na internet de modo a manipular o comportamento de quem acessa a internet, tá bom? Bom, então, se a gente pensar num exemplo recente, a gente poderia pensar nas eleições por que passamos, né, em que aventou-se a ideia e se discutiu a ideia de que estavam sendo manipulados os eleitores por meio de fake news. Ué, então isso não é uma questão de ordem social? Interessante é que isso extrapola em muito o universo da realidade brasileira. Não é uma questão brasileira, na verdade isso tem um aspecto, eu diria que nesse momento, mundial, né? Esse dado, esse aspecto da redação. Então, eu poderia levar a discussão por vários caminhos diferentes. Então, nesse sentido, ela tornou-se um pouco mais ampla e cai na proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção, que como sempre constava lá do enunciado, né, ela também pode ter ações, digamos, mais gerais, que poderiam falar da educação do usuário, da tentativa de identificação dessas manipulações, dessas supostas manipulações, etc, etc. Mas o mais importante é que você tenha percebido que esse tema é um tema muito recorrente, é um tema muito discutido, ele passa desde o controle que pode ser feito em relação ao adolescente na hora de usar a internet, até a questão, como eu citei de exemplo, da eleição. Tá? Bom tema bem interessante e que certamente não deve ter trazido muito problema, muita dificuldade, talvez um pouquinho pela abrangência que ele poderia dar, certo? A prova de português. Seleção de textos muito interessantes, textos muito bem elaborados, mas uma coisa chamou a atenção nessa edição, nesse modelo, nessa prova do Enem, né? Eu não me lembro, em tempos recentes, de uma prova em que a leitura do enunciado para a identificação daquilo que a gente já conversou algumas vezes, chamado comando, fosse tão importante. Eu vou te dar um exemplo. Tinha um texto, eu estou usando a prova amarela, tá? O meu caderno é o caderno amarelo. Então eu vou citar aqui a numeração da minha prova, mas você adeque à sua prova, tá? A questão 24 da minha prova, da prova amarela, por exemplo, era aquele texto do Torquato Neto, e que o enunciado diz assim, ó, o processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que, então vamos entender o enunciado. O texto é construído, ele é formatado de um jeito que a mensagem por ele, né, dimensionada, então, ó, o processo de construção do texto, né, passa uma mensagem, por quê? Porque o texto é assim, ó, é preciso não beber, é preciso não sentir, é preciso não beber, é preciso não sentir, é preciso não dar nomes, é preciso fechar balanças, é preciso não dar de comer aos urubus. Veja, há uma repetição sistemática do é preciso não, é preciso não, é preciso não, é preciso não. Então, a estratégia do texto quando eu digo é preciso não beber, eu estou falando de mim, a meu respeito, ó, é preciso que eu não beba. Eu estou com a vontade de beber, mas eu estou enfatizando, eu estou reprimindo essa minha vontade por esse artifício, ó, é preciso não, é preciso não, é preciso não, é preciso não. Entendeu? Outro exemplo para a gente pensar.
A questão lá que tinha um texto, né? A questão número 40 da prova amarela, que diz assim, ó, aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros, o quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Então o enunciado ele fala assim, nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor, de estabelecer o fio condutor de sentido, o autor se utiliza-se de. Então veja, ó, para atrair a atenção do leitor, para o leitor ficar interessado no que eu estou escrevendo, e conduzir a narrativa, o autor faz o quê? Eu vou ler de novo o trechinho que eu li do início. Ó. Aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros. O quinto, a gente já estava junto há mais de um ano, parecia que dessa vez seria para sempre. Parece que ele está falando do quê? Ele está falando de uma relação amorosa, certo? Só que no segundo parágrafo, ele quebra essa expectativa de uma relação amorosa quando ele evidencia que ele está falando de um celular. Então, olha só. Uma vez que a gente entendeu o texto, olha só. Para atrair a atenção do leitor e estabelecer um fio condutor de sentido, o que ele faz? Ele usa um monte de frases típicas, estereotipadas, características de uma relação amorosa, mas na verdade ele está falando de uma relação com o celular. Entendeu? Então, eu dei só 2 exemplos de questões em que era primordial que você tivesse bastante atento ao enunciado. Para quem se preparou, e quando eu digo se preparou, no sentido de conhecer a prova do Enem, né, ela não teve surpresa. Ela não apresentou questões muito difíceis de perceber o que estava sendo dado. Tinha uma ou outra questão aqui mal formulada, né, muito pouca, e que, na verdade, talvez nessas questões tenha surgido alguma dúvida. Né, mas, de uma forma geral, a prova ela foi bem clara nas suas intenções e eu repito, o fundamental, o decisivo aqui era a atenção no enunciado, a atenção no comando, que eu acho que você deve ter feito sem nenhum problema. Tá ok? Grande abraço, então.